debate presidencial que aconteceu em 1960 entre John Kennedy e Richard Nixon é considerado até hoje pelos historiadores como sendo um daqueles poucos momentos na história da humanidade onde as coisas mudaram drasticamente. O meu objetivo aqui nesse vídeo é te mostrar como alguns fatores de linguagem corporal podem ter influenciado grandemente os resultados daquele debate. Como podem ter feito com que Richard Nixon tenha sido extremamente prejudicado e como até então desconhecido John Kennedy despontasse como favorito. E muitos dizem que ele ganhou a presidência dos Estados Unidos justamente por causa daquela noite. Tudo aconteceu uma noite antes, inclusive, do debate. Conta-se que a equipe que assessorava o John Kennedy levou ele para um hotel em Chicago e sabatinou ele com muitas informações, jogaram vários cartões daqueles com perguntas para que ele pudesse estudar, se preparasse. Ele estudou bastante e depois disse que ia tirar uma soneca. O assistente Ted Sorensen deu uma entrevista para o livro que foi lançado recentemente, onde ele conta que quando pediram para que ele acordasse o John Kennedy para o debate, ele chegou no quarto, abriu a porta, viu que ela estava acesa e ele estava lá soterrado com esses cartões estudando. Eles prepararam muito bem o Kennedy para o debate. Como era algo muito novo, eles já meio que imaginando o impacto visual, colocaram uma roupa elegante, utilizaram maquiagem, que era algo que poucas pessoas tinham conhecimento naquela época por ser algo novo, e o Kennedy entrou preparado para aparecer de uma maneira confiante e com autoridade naquele debate. Acontece que Nixon ele não se preparou tão bem. Ele chegou no palco para o debate, estava magro, pálido, porque ele tinha sido hospitalizado uma semana antes devido a um problema de saúde, e ele não quis colocar maquiagem, e ele ficou com uma aparência totalmente de doente durante o debate, e isso por si só já fez com que as pessoas vissem ele como uma pessoa fraca, né? E além disso, existem diversos pontos de linguagem corporal que podem ser observados e que já acontecem logo no primeiro instante, quando as câmeras entram no ar e nós podemos observar os dois candidatos sentados enquanto o apresentador dá as palavras iniciais. E eu gostaria de comentar como esses 5 fatores de linguagem corporal negativa custaram ao Nixon os resultados daquela eleição. Logo de cara, quando a câmera abre a visão dos candidatos e a imagem vai ao ar, nós podemos ver 5 erros de linguagem corporal que Richard Nixon executa logo de cara. E isso comprometeu seriamente a primeira impressão que as pessoas tiveram durante aquele debate. É importante frisar que naquela época, 88% da população americana já tinha acesso a aparelhos de televisão. Isso é 10% a mais do que no ano anterior. E dizem que quem ouviu o debate através do rádio tinha certeza que o Nixon tinha ganho. E quem assistiu pela TV ficou certo de que o Kennedy era a escolha mais apropriada. Isso pelos fatores que nós vamos tratar aqui agora. O primeiro erro de linguagem corporal que pode ser observado quando nós olhamos para o Richard Nixon é a falta de contato visual. Vocês podem ver que quando a câmera entra no ar, o Nixon olha para o Kennedy. Vocês podem ver que o rosto dele está direcionado para o John Kennedy. Isso é um sinal, inclusive, de submissão. O Nixon, inadvertidamente nesse momento, dá a seguinte mensagem para os telespectadores: olhem para o Kennedy, ele é o importante, eu sou o beta, ele é o alfa. A falta de contato visual pune extremamente as pessoas que não fazem um contato visual consistente. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal do YouTube que trata dos 3 principais tipos de contato visual e como executá-los. É muito importante ter um contato visual consistente, porque o contato visual transmite uma imagem de honestidade, de engajamento, de seriedade. Algo que o Nixon deixa passar nesse momento. Ele deixa de fazer contato visual com a câmera e, por consequência, com os telespectadores. O segundo erro não verbal do Richard Nixon é o que é chamado de runner stance, ou a instância do corredor. Se nós observarmos a configuração em que as pernas do Richard Nixon encontram-se no momento que ele está sentado, dá a impressão de que ele está pronto para sair correndo. E é esse tipo de mensagem que essa pose de linguagem corporal traz, de que ele não gostaria de estar ali. Ele está se sentindo extremamente nervoso, não está confiante e gostaria de poder sair dali correndo.
A instância do corredor é um indicador de desconforto. E geralmente você pode observar esse tipo de configuração em pessoas durante uma entrevista de emprego. Recrutadores geralmente conseguem observar que quando um candidato se sente muito nervoso, ele senta-se dessa maneira. E é um gesto de linguagem corporal negativo. O terceiro ponto pode ser observado pela forma com que Nixon segura uma de suas pernas com a sua mão direita. Esse tipo de gesto é um dos gestos classificados como MAP, que são os manipuladores, adaptadores e pacificadores. Esses gestos são utilizados geralmente quando a pessoa está vivenciando um momento de grande tensão e ansiedade. Então, isso é uma forma do corpo tentar neutralizar essa ansiedade, fazendo gestos como se autoacariciar, tocar em partes do corpo que possam fazer com que a pessoa tente se controlar. E a maneira como ele segura a perna dele é um clássico indicador de um gesto manipulador e pacificador, que também é negativo. Muitas pessoas têm o conceito de que gestos de linguagem corporal pacificadores ou manipuladores estão diretamente relacionados com a mentira. É claro que para você poder afirmar que a pessoa está utilizando um gesto de ausência de honestidade, é preciso observar vários outros fatores. Porém, é muito comum que as pessoas que utilizam um manipulador ou um pacificador de maneira demasiada seja rotulado como desonesto. O quarto erro não verbal acontece na outra mão de Richard Nixon, que ele agarra com força o braço da cadeira. Esse também é um manipulador, adaptador e pacificador, onde a pessoa demonstra sua ansiedade e nervosismo segurando em objetos. É como se essa pessoa tentasse utilizar esses objetos como uma forma de proteção, como se ela se prendesse a ele como se fosse seu porto seguro. Então, pessoas que estão vivenciando uma forte emoção de ansiedade, de nervosismo, têm a tendência a pegar em objetos, a se esconder atrás de mesas de cadeira, como é muito comum, palestrantes que sentem nervosismo, e também o Richard Nixon demonstrou algo similar anos depois, durante o episódio Watergate, onde ele se segura na tribuna com bastante força, enquanto ele nega estar envolvido em qualquer esquema de corrupção. Esses gestos de agarrar objetos são extremamente negativos e devem ser evitados a todo custo, porque isso traz uma mensagem condescendente de fraqueza, de nervosismo, e não vai trazer nenhum resultado positivo para a pessoa. E o último indicador de linguagem corporal negativa que o Nixon demonstra acontece nessa mesma mão que segura o braço da cadeira. Vocês podem ver que o dedo indicador dele está em riste. Apontar o dedo, seja na direção que for durante um speech ou quando estiver sentado, é considerado agressivo em qualquer cultura ao redor do mundo. O gesto de apontar o dedo, ele está diretamente relacionado com agressividade e violência em geral. Mesmo que não seja essa a questão durante o vídeo, traz uma mensagem extremamente negativa. E quando nós observamos todos esses 5 aspectos que aparecem de uma vez só em um cluster, nós temos que o Nixon ele não estava confiante de estar ali naquele debate, ele não se sentia confortável, ele não estava nem um pouco afim de continuar ali e de seguir até o fim. Isso custou a ele a eleição. Levaram-se 16 anos até que a próxima eleição fosse televisionada de novo. Outros candidatos sentiram-se extremamente intimidados e o próprio Nixon, depois de ter se queimado durante esse debate, ele recusou todas as outras participações de debate. O próximo debate televisionado aconteceu somente em 1976. Então nós podemos ver como o impacto da linguagem corporal influenciou nos resultados e deram ao John Kennedy a liderança e fez com que ele fosse eleito o presidente dos Estados Unidos. Quando você utiliza gestos de linguagem corporal abertos, faz com que as pessoas vejam e percebam você como alguém de confiança. E principalmente durante os momentos onde são criadas as primeiras impressões, algo que o Richard Nixon fez terrivelmente.